infância, né? Todos estão se desenvolvendo, o GH está alto, tá? E eu começo a ter um pico de secreção de LH, de hormônio luteinizante. Então, normalmente, esses picos são picos noturnos de LH. Então, começa a aparecer isso daqui. Isso dá alteração de temperatura corporal, mas passa desapercebido, só que é a primeira manifestação do início da puberdade. O que vai acontecer? Com esses picos, o relógio biológico vai despertar. E eu vou ter o início da puberdade com a secreção dos hormônios sexuais femininos e masculinos. Então, começa a puberdade, a fase de liberação de hormônios, tá? E eu vou ter aquela sinalização. Então, quando começam os picos de LH, o que eu vou fazer? Eu vou ter a liberação de GNRH, que é o hormônio do hipotálamo hipófise. Toda vez que vocês ficarem em dúvida sobre qual é o hormônio de hipotálamo, qual é o hormônio de hipófise, vocês vão colocando, vocês têm aquele slide da primeira aula. Lembra que estava divididinho, todo colorido, hipotálamo, hipófise e as glândulas. Então, aqui chama hormônio gonadotrófico, tá? Vulgo GNRH. Cuidado para não confundir com GHRH, que é em relação ao hormônio de crescimento. O relógio biológico desperta e começam a ser liberados os hormônios femininos e masculinos. Prestem atenção, porque na hipófise, homens e mulheres são iguais. Os dois liberam GH, tá? Desculpa. Os dois liberam LH, luteinizante, tá? Então, deu aquele pico de LH nos meninos e nas meninas e vai despertar. A partir do momento que o LH aparece, ele puxa o parzinho dele, FSH. Espero que todo mundo entenda que esta parte aqui, o LH e o FSH, tá? Eles estão na hipófise, ó, na hipófise. E que tanto homens quanto mulheres são iguais nessa região, bem? O que vai diferenciar é que na menina isso aqui vai ser cíclico, porque vai ter uma relação de GH. E no menino isso aqui vai ser contínuo, bem? Não vai ter a relação de ciclo. A liberação de LH e FSH para o menino vai ser diferente da liberação de FSH e LH da menina, bem? Ambos começaram a entrar na puberdade. Nas meninas, os ovários vão produzir estrógeno e progesterona. Então, essa região, né, o ovário vai ser chamado de gônada, por isso GN aqui em cima, gonadotrófico, bem? E o menino, o que vai acontecer com ele? Os testículos vão liberar testosterona. Então, entendam que na hipófise nós somos iguais, o que diferenciam são as gônadas. Testículos produzem testosterona e ovários produzem estrógeno e progesterona. Bem? Então, essa é a diferença. Então, voltando, o que eu tenho? Infância, começa o pico de LH, entro na puberdade, o relógio biológico desperta, hipotálamo libera GNRH, hipófise em resposta libera LH, depois FSH, ativa os ovários, estrógenos e progesterona, ativa o testículo, libera testosterona. Bem, pronto, tá feito o ciclo reprodutor. Quais são as ações das gônadas, né? Da gonadatrofina, do GNRH? Então, olha a diferença. O GNRH no menino estimula a secreção de LH dos 10 aos 17 anos e a produção de testosterona. Na menina, e depois a produção testicular dos 9 aos 14 anos. Então, o que eu tenho no menino? O GNRH
estimula a secreção de testosterona, e o FSH, o crescimento testicular. Então, o LH é responsável pelo hormônio testosterona. E o FSH é responsável pelos folículos, pelas gônadas, né? Então, ó, por que eu começo a produzir testosterona dos 10 e FSH os 9? Porque eu preciso que o testículo esteja maduro para produzir testosterona. Depois ele vai continuar produzindo testosterona, bem? Nas meninas, o LH, tá? Desculpa. O LH vai ser responsável pelo ciclo ovulatório, bem? E características sexuais. E o FSH vai ser crescimento do ovário e secreção de estradiol, tudo bem? Então, o LH tem funções específicas tanto no menino quanto na menina, e o FSH tem funções específicas tanto no menino quanto na menina. Lembrando que isso aqui é contínuo no menino, né? Testosterona é contínuo, e na menina vai ser. O que são essas características sexuais secundárias, né? Ou caracteres sexuais secundários? Também responsabilizados pelo FSH e o LH. O que eu vou ter? Crescimento linear, então é o crescimento de tamanho, a gente fala que é o estirão da puberdade, os pelos pubianos e o surgimento do libido, do desejo sexual. Isso são caracteres secundários, tá? É isso que os hormônios sexuais ativam, né? Então, eu vou ter aqui, na infância, na puberdade, ativação dos caracteres sexuais. Na menina e no menino, os hormônios são testosterona nos meninos, estrógeno e progesterona nas meninas, tá? Então, ciclo menstrual e ovulação nas meninas e produção de espermatozoide nos meninos. Como sempre, né? Os meninos bem mais simples que as meninas, tá? Questão relacionada às meninas. Além do ciclo menstrual, eu vou ter hormônios envolvidos na gravidez e lactação. Então, para as meninas, além de estrógeno e progesterona, que na verdade são essenciais, eu vou ter a ocitocina, que a gente já viu, que é o hormônio do parto, a prolactina, que vai ser o hormônio da secreção, da produção de leite, e ainda vou ter o HCG, que é o hormônio que vai manter a gravidez. Então, fora estrógeno e progesterona, as mulheres ainda vão precisar de mais 3 hormônios para a fase reprodutiva dela. Ocitocina, que a gente já viu, prolactina e HCG. Então, olha como mulheres produzem muito mais, né, hormônios do que homens, né? E todos hormônios esteroidais, tá? Como a mulher é mais complicado, adivinha, nós vamos começar pelos homens, né? Nós vamos começar pelos homens que costumam ser mais simples, bem? Vamos lá. Até em questões de hormônios, né, gente? Só uma reclamação à parte. Então, os meninos começaram do mesmo jeito que as meninas. Então, ó, GNRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, ativa a hipófise vai secretar FSH e LH. Fantástico, folículo estimulante e luteinizante. O folículo estimulante, como a gente já viu, vai atuar sobre os testículos, e o LH sobre a produção de testosterona. Ele vai produzir espermatozoides e vai produzir testosterona, né? Até que seja feito um feedback negativo. Então, os níveis de testosterona masculinos não aumentam demais. Por que não aumentam demais? Porque a testosterona causa feedback negativo sobre a sua produção. Então, o controle de testosterona é via feedback negativo. Se os níveis de testosterona aumentarem muito,
ela vai chegar até o hipotálamo, diminuir a quantidade de GNRH e diminuir a quantidade de FSH e LH. Então, a testosterona é um hormônio de feedback negativo. Por isso a gente fala para ter cuidado com relação aos anabolizantes, porque o excesso de anabolizante pode levar a uma inibição da produção de testosterona. O homem tem a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é o que faz a manutenção do órgão sexual. Então, por muito tempo, a gente achou que homem só tinha testosterona como hormônio. Mas ele tem essa enzima, que chama 5-alfa-redutase, que faz a dihidrotestosterona, que é responsável pela manutenção do órgão sexual. Então, são dois hormônios, na verdade, a testosterona e a dihidrotestosterona. Bem? Como que funciona a regulação? Outra coisa que mudou recentemente, e graças aos anabolizados, né, que a gente começou a ver que muito anabolizado não ficava infértil, não diminuía a produção de testosterona como a gente imaginava que ele ia diminuir, bem? Então, o que que ele tem? De novo, ó, que essa figurinha vocês já conhecem. Aqui é o hipotálamo, tá liberando GNRH. Tá estimulando quem? A hipófise, que vai liberar FSH e LH. E vai ter atuação sobre os testículos, tá? Então, ele vai lá e vai produzir LH e FSH, gonadotrofinas. O que diferenciou, o que ficou mais específico para homem, foi o seguinte: dentro do testículo existem dois tipos de célula, as células de Leydig e as células de Sertoli, estão lá dentro do testículo masculino. Essas células de Sertoli e essas células de Leydig, por muito tempo, elas ficaram lá. Mas por que o testículo tem duas células? Por que ele não tem uma célula só? Tá? Ele tem uma função, que é a seguinte: as células de Leydig produzem a testosterona, bem? E vai atuar nas características sexuais secundárias. Na presença de célula de testosterona, essas células de Sertoli são ativadas. O que elas fazem? Aqui era uma dúvida constante. Será que o homem produz espermatozoide, tipo, indefinidamente, o tempo todo, sem um controle? Não. O homem, ele tem uma característica que é produzir uma quantidade de espermatozoide. Então, a gente viu que, na verdade, a testosterona dele, aqui em cima, né, tem feedback negativo. Então, o hormônio é controlado por ele mesmo. Mas será que esse hormônio também controla a espermatogênese? Aí a gente começou a ver que não. Por quê? A testosterona, ela estimula a espermatogênese. Então, imagina, ia ser uma produção desenfreadíssima de espermatozoide. Então, as células de Leydig, quando há excesso de testosterona, quando a testosterona aumenta demais, começa a secretar um hormônio que chama inibina. E esse hormônio inibina inibe a produção de espermatogênese. Ou seja, ele não mexe com a testosterona, ele mexe com a produção de espermatozoides. Por isso que mesmo em níveis altíssimos de testosterona, eu não tenho níveis altíssimos de espermatozoide, né? Senão, imagina, o saco escrotal não ia aguentar. Então, se os níveis de testosterona aumentam demais, as células de Sertoli começam a produzir inibina. E a função dessa inibina é justamente inibir o excesso de produção de espermatozoide. Isso foi uma grande diferença para a gente. Tá? Então, enquanto a testosterona, né, faz o feedback negativo dela mesma,
a inibina faz o feedback negativo para a produção de espermatozoide. Bem? Isso a gente não sabia. Para ficar bem justo, olha a produção de testosterona de um homem, né? Os níveis de testosterona de um homem. Né? Ele passa a vida dos 10 aos 20 subindo a testosterona, chegando a 1.200 de testosterona livre, e depois ele cai lá com quase 100 anos. Os níveis de testosterona dele não são baixos, tá? Fica aqui uma constante, né, de testosterona. Bem diferente do que acontece na mulher. Então, homem é simples, feedback negativo de testosterona e a presença de inibina na produção de espermatozoides para que o número de espermatozoides não aumente acima da capacidade do testículo. Tá? Aí nós vamos falar da mulher, já começa a complicar porque nós temos 2 hormônios e não um só. Nós temos estradiol e progesterona. E todos eles de feedback negativo. Então, na primeira fase do ciclo, na primeira fase do ciclo, eu tenho a produção de estradiol. Então, o FSH, ó, em verde, estimula a produção de estradiol. Conforme o estradiol dá pico, o FSH também dá pico. E aí, o estradiol inibe a secreção de FSH. Então, o estradiol tem feedback negativo sobre o FSH. Tá? Beleza? A progesterona, ela começa a surgir quando há pico de LH. E quando ela faz o pico, ela inibe o LH. Então, são 2 hormônios de feedback negativo. Estradiol, feedback negativo no FSH, progesterona, feedback negativo no LH. Então, conforme eu tenho pico de estradiol, cai o FSH, conforme eu tenho pico de progesterona, cai o LH. Bem? Para que a mulher ovule, para que a mulher libere o óvulo, tem que estar nesta situação aqui. Ou seja, 2 hormônios de hipófise e 2 hormônios periféricos dando pico alternado. Então, olha o que é ovulação. Ovulação é inversão hormonal. Eu tenho o pico do LH com a queda do estradiol, tenho o pico de LH com a subida da progesterona. Tudo isso acontece em 3 dias. Então, esse é seu período ovulatório, que acontece em média no 14º dia do seu ciclo. Então, para a mulher ovular, tem que existir essa variação. O que é uma pílula anticoncepcional? Eu dou altas doses de estradiol no início do ciclo, para que não ocorra o pico de FSH. Então, isso aqui some. Tá? Então, o anticoncepcional, eu venho aqui e passo uma linha. Nas primeiros 15 dias da cartela, eu dou altas dosagens de estradiol. Fazendo isso, eu não vou ter o pico de FSH. Depois, se a minha pílula é bifásica, eu dou progesterona numa dose constante, eu não deixo ela oscilar. A progesterona constante inibe o pico de LH. Ou seja, esses hormônios aqui vão ficar assim, ó, vão ficar retos. Eles não vão variar. Por quê? Porque o estradiol e a progesterona também estão constantes. Por que eu não ovulo, mas eu menstruo? Porque aí eu paro de tomar a pílula. E o que me faz menstruar é justamente essa queda de progesterona. Então, eu estava tomando o anticoncepcional, minha progesterona estava aqui. Parei de tomar o anticoncepcional, caiu a progesterona, eu menstruo.
Então, uma coisa é ovular. Para eu ovular, eu tenho que ter a variação hormonal. Outra coisa é eu menstruar, que é a queda de progesterona. Hein? É isso que a pílula anticoncepcional faz. O meu endométrio, né, ele acompanha meu ciclo menstrual. Então, o que que acontece? A temperatura da mulher na primeira fase, que é aquela fase de estradiol, ela é de 36 graus. Conforme eu dou aquela variação hormonal, conforme acontece isso aqui, ó, a temperatura, e lembra que isso está acontecendo no hipotálamo, lá na hipófise hipotálamo. Então, isso vai mexer com o centro térmico da mulher. Então, a temperatura que era 36 graus passa a 37 graus. Sobe a temperatura, então aqui eu estou selecionando, aqui está mandando o FSH, ó, o folículo está sendo estimulado, tem uma variação hormonal e ocorre a liberação do óvulo. Como que eu sei que eu estou ovulando? A temperatura sobe em 1 grau Celsius. Por isso que quando a mulher quer saber se está fértil ou não, o ginecologista pede para ela acompanhar a temperatura do corpo, porque essa variação hormonal aqui, esses 4 hormônios variando, e principalmente esses 2 hormônios variando no hipotálamo, vão levar a um aumento de temperatura. Então, ela aumenta 1 grau Celsius e há a saída do óvulo do ovário. Isso a gente chama de ovulação, que ocorre em média no 14º dia. Bem, o ovário continua, né, secretando hormônios. Agora, o corpo lúteo vai começar a secretar progesterona, esperando uma gravidez. Se ocorrer a gravidez, eu vou ter a manutenção da progesterona. Se não ocorrer a gravidez, eu vou descamar o endométrio e a minha temperatura vai voltar para o que ela era antes de eu ovular. Então, no período ovulatório, nosso período fértil, a temperatura sobe em 1 grau Celsius. Isso por causa da variação hormonal no hipotálamo. Isso, em compensação, está acontecendo no seu útero. Então, enquanto está mandando o FSH, o seu endométrio, que é essa camada celular, está pequeno. Quando o LH começar a mandar, o luteinizante começar a mandar, ou seja, o corpo lúteo vai começar a funcionar, o seu endométrio aumenta. Então, lembra, caiu progesterona, menstruação é descamação disso. Isso aqui vai embora, tá? Então, você pode ter aumento, e quem manda aqui é a progesterona. Então, o fato da pílula anticoncepcional ter progesterona e eu parar, né, fazer a pausa, por isso que a gente diz que a menstruação ocorre na pausa, porque eu vou parar, a progesterona vai cair, o endométrio vai descamar, né? Então, essas são as fases. A fase, então o médico pergunta, qual fase do seu ciclo você tá? A fase folicular, ó, folículo estimulante, FSH, é a primeira fase do ciclo, e depois você tem a fase lútea, fase de LH, segunda fase do ciclo. Então, se acompanhar os ovários aqui pequenininhos, ó, menstruação, olha o endométrio bem fininho nessa foto, o endométrio começando a aumentar, até o endométrio ficar grande, ocorre a descamação, volta tudo ao normal, bem? Juntando tudo, isso é o ciclo menstrual feminino, né? Eu tenho variação de temperatura, tenho variação de hormônio. E por que que nós somos cíclicos e os homens não? Porque a testosterona do homem é constante. Então, o FSH e o LH do homem também é constante. Nosso ciclo depende dos hormônios ovarianos. Então, o fato do meu estradiol subir e descer, da minha progesterona subir e descer, varia as concentrações de FSH e LH, coisa que no homem não acontece. Então, juntando ovário, que está acontecendo no ovário,
o que está acontecendo no sistema nervoso central, o que está acontecendo no ovário, por causa dos hormônios, e o que está acontecendo no útero. Eu tenho essa simplicidade que é a mulher. E as pessoas querem que a gente seja normais, né? Basicamente, fase folicular, quem manda? FSH, estradiol. 14º dia aproximadamente, período fértil. Então, os hormônios estão ciclando. Fase lútea, LH e progesterona. Bem? Lembrando que eu não consigo saber exatamente esse 14º dia, né? Não dá. Bem? Então, isso é uma mulher que não engravidou. Caso a mulher engravide, a progesterona dela vai ficar constante. Então, no caso de gravidez, a progesterona não cai. E não cai por quê? Não cai porque o útero, que estava quietinho, começa a secretar um hormônio que é chamado de HCG. Na presença de HCG, hormônio gonadotrófico, tanto que o exame para saber se você está grávida ou não chama beta-HCG. Na presença de HCG, a progesterona se mantém constante. Então, por 9 meses, eu vou manter a progesterona constante. Passou o período de alta de HCG, né, passou o período de alta de progesterona, a progesterona cai, ela fazia o menstruar, ela fazia o endométrio descamar, começa a acontecer o parto. Aí aparece a ocitocina, que a gente já viu, de feedback positivo, e o bebê vai ser expelido. Bem? Nessa bagunça toda, nós temos um hormônio que chama prolactina. A prolactina, ela aparece, então PRL, a prolactina, aparece principalmente com alta de progesterona. Então, durante a gravidez, a prolactina é estimulada. Bem, a função da prolactina é justamente aumentar o tamanho da glândula mamária para que essa glândula mamária comece a produzir leite. Então, a prolactina, ela é de produção de leite. Hoje discute-se muito as funções de prolactina, função sobre tecido adiposo, principalmente na doença que chama hiperprolactinemia, né, que é o excesso de prolactina. Mas isso é bem complicado para a gente abordar por enquanto. Então, a função da prolactina, né, que vai ser durante os 9 meses de gestação, é justamente a produção de leite. Lembra que a ejeção de leite, a saída do leite é da oxitocina, tá? A prolactina é a produção de leite. O que acontece? Como que a mulher consegue produzir, mas não liberar, tá? Porque lá no sistema nervoso central dela existe um hormônio chamado dopamina. Então, a dopamina controla a prolactina, não deixa a prolactina subir demais. Para quê? Para que a secreção láctea não ocorra. Então, conforme durante a gravidez, né, a prolactina vai aumentando, a dopamina vai aumentando também. Então, no início da gravidez, a prolactina está formando a glândula mamária, então não tem leite ainda. Conforme a glândula mamária vai evoluindo, a dopamina vai inibindo a prolactina, ou seja, para não produzir leite demais e principalmente para que a glândula não ejete leite. Quando ocorre o parto, então no momento do parto, a oxitocina inibe a dopamina e libera a prolactina.
Por isso que a gente diz que quem tem parto normal com contração uterina, o leite desce mais rápido. Desce de onde? Do sistema nervoso central, porque ele está inibido pela dopamina. E a dopamina é no sistema nervoso central. Por isso que criou-se essa frase, o leite desce. Na verdade, a ocitocina inibe a prolactina, inibe a dopamina e a prolactina fica livre. Então eu começo a ter a produção e a secreção de leite continuamente, tá? A dopamina é um neurotransmissor de estresse. Então, se a mulher ficar estressada, se a mulher não ficar num ambiente tranquilo, ela tende a não liberar prolactina. E por isso que a gente coloca o bebê para mamar. Porque lembra que a ocitocina, ela é de sucção. Então, se o bebê começar a succionar, vai aumentar a secreção de ocitocina, vai inibir a dopamina, começa a amamentação. Então, o melhor jeito de estimular a prolactina é colocando o bebê para succionar. Então, hoje, e essa é a lenda que existe, né? Mulheres que tiveram cesárea demoram mais porque a quantidade, né? Demora mais porque a quantidade de ocitocina é menor. Então, quanto mais ocitocina, quanto mais trabalho de parto, mais rápido vai ser a inibição de dopamina com a secreção de prolactina.